Vamos lá então, hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro de 2012, e a gente começa o nosso trabalho finalizando o item número 2 do capítulo 1 dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos terrenos. E como a gente tem conversado, são várias as causas das aflições e do sofrimento de todos nós aqui encarnados. Algumas dores que nós criamos, devido à nossa imaturidade, devido à nossa ansiedade em conseguir aqueles prazeres fugazes, Mas por outro lado nós temos aqui algumas situações, algumas experiências que elas fogem do nosso controle e nos provocam decepções, tristezas, angústias, e o que os espíritos têm de preocupação quando nos observam no meio dessas turbulências, dessas dificuldades, é exatamente passar tudo aquilo que a doutrina espírita nos passa como princípio fundamental, que o mundo de provas e expiações que a gente vive, ele tem ali as suas experiências exatamente com o objetivo de nos despertar para continuarmos a nossa evolução, para depurarmos ali as nossas imperfeições morais, para superarmos os nossos medos, trazendo ali esclarecimentos, explicações para cada situação, e principalmente reforçar em nós a capacidade de resignação. A gente lembra que resignação não significa conformismo, mas resignação significa aceitar aquela experiência como sendo necessária para o nosso aprendizado e continuar avançando, vivenciando tudo aquilo que a vida terrena pode nos oferecer. E nesse item 2, aquilo que a gente tem estudado, perda de entes queridos, essa é talvez uma das mais difíceis provas que o encarnado pode vivenciar. Porque para o desencarnado, para aqueles que são desencarnados, quando observam o retorno de uma pessoa que é muito querida, que vivenciou a sua trajetória terrena ali, passando por todos os aprendizados necessários, e aí então termina essa experiência, ele retorna para o mundo espiritual, eles dão as boas-vindas. Então é sempre motivo de alegria receber um amigo querido de volta ao lar verdadeiro, principalmente se ele for bem sucedido nas suas provas e nas suas expiações, na sua programação reencarnatória, se ele conseguiu cumprir tudo aquilo que era determinado, ou pelo menos parte daquilo que era determinado, se ele não agravou a sua condição. Então ele volta como um espírito que saiu em missão e voltou, na condição de um missionário bem sucedido. Agora, lamentavelmente também, nós temos aqueles casos em que muitos espíritos retornam ao mundo espiritual trazendo ali débitos, muitas vezes até mais graves do que aqueles que tinha antes de retornar ao mundo físico para poder vivenciar essas suas experiências. Então, para o mundo espiritual, todo aquele que retorna é sempre alguém que retorna provocando a felicidade. Agora, para nós que estamos aqui no mundo físico, nós não temos a experiência da chegada, nós temos a experiência da partida. E a partida é sempre muito dolorosa. A chegada para nós significa alguém que renasce aqui no mundo físico, uma gravidez, um bebê que acaba de nascer. Então nós temos aquela comemoração, aquela felicidade de recebermos na nossa vida, no seio de nossa família, uma pessoa que com o passar do tempo vai se tornar mais querida, mas é alguém que acaba de chegar. Agora, quando a gente vive uma existência ao lado de uma pessoa e ela parte, sem dúvida nenhuma é uma dor muito grande. E eu deixei propositadamente essa última questão, 936 desse item, deixei de propósito ela separada exatamente porque ela é talvez uma das respostas mais esclarecedoras a respeito da forma como nós vivemos as experiências de perda, de separação de um ente querido.
Como os espíritos disseram na questão 934, essa é uma experiência que todos nós vivenciaremos. Não importa país, não importa classe social, não importa religião, não faz diferença. Todos nós vivenciaremos isso. Quando nós temos essa compreensão de que a desencarnação faz parte de uma lei natural, aquela lei de renovação, onde o espírito retorna ao seu ambiente natural, que é o mundo espiritual, para se preparar para novas experiências. Então, quando nós temos essa compreensão, embora a dor da separação seja para nós real, nós temos ali a resignação, a compreensão de que essa separação, ela é uma separação temporária, assim como a presença do espírito aqui no mundo físico também era uma experiência temporária, separando-o do ambiente natural, que é esse mundo espiritual, e também daquelas pessoas que para ele eram pessoas muito queridas, mas que ficaram nesse ambiente espiritual enquanto ele cumpria aqui os seus compromissos pessoais, né, seus compromissos íntimos para a sua evolução. Então, o que a doutrina espírita nos traz de compreensão a esse respeito é exatamente que todos nós encarnamos e todos nós desencarnaremos. E aquela passagem muito interessante de Allan Kardec, inclusive uma frase que se encontra gravada lá na sua sepultura, lá no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, que diz, né, que nascer, crescer, morrer, renascer ainda, né? Então, quer dizer, essa continuidade, essa progressão da nossa vida, né, da nossa existência, são sempre necessárias essas etapas de etapas evolutivas. Então hoje nós cumprimos uma etapa, na próxima nós cumprimos mais uma etapa, e assim a gente vai, etapa em etapa, alcançando aquela depuração necessária para alcançarmos um estado de felicidade verdadeira. Só que individualmente nós sabemos que é assim. Só que na convivência com outras pessoas, sendo natural para nós esse estado de carência, por não conseguirmos compreender ainda que nós somos espíritos individuais, que nós somos espíritos que podemos nos sustentar pela nossa própria, com a nossa própria capacidade, nós nos apegamos uns aos outros nessa dependência, muitas vezes psicológica, dependência afetiva, para que a gente possa se sustentar. E a partir do momento em que aquele que nos dá o apoio é afastado da nossa convivência, e aí então nós desabamos naquele vazio afetivo, né, e sofremos muito por isso. E o que os espíritos colocam para nós nessa questão 936 trata exatamente dessa questão, trata da nossa reação diante da perda de um ente querido e do efeito que essa nossa reação provoca nas pessoas que foram para o mundo espiritual. E quando nós falamos pessoas que foram para o mundo espiritual, seres humanos que vão para o mundo espiritual, a gente começa a colocar isso de uma forma mais concreta, mais real. Porque quando a gente fala assim, né, o espírito desencarnou e foi embora, é algo tão distante, é algo tão fora assim da nossa realidade, porque quando a gente fala assim, uma pessoa desencarnou e uma pessoa continua vivendo no mundo espiritual. Quando nós falamos pessoa, nós falamos de alguém que tem a sua personalidade, alguém que tem ali os seus sentimentos, tem as suas ideias, então ele continua sendo a mesma pessoa que se encontrava aqui no mundo físico. Quando nós falamos sobre influências espirituais, normalmente a gente sempre tem uma ideia da ascendência que o mundo espiritual tem sobre o mundo material, ou seja, apenas eles são capazes, os espíritos são capazes de exercer algum tipo de influência sobre nós. Sendo que, na verdade, essa influência, quando ela acontece de espírito para espírito, não importa exatamente em que dimensão ele se encontra. Se ele se encontra no mundo material, se ele se encontra no mundo espiritual. Nós sabemos que essa influência ela acontece de um modo positivo, acontece de um modo negativo, acontece de um modo bastante sutil, acontece de um modo ostensivo. Então nós estamos constantemente nos influenciando. E nesse caso, a perda de um ente querido também provoca, de certa forma em nós, essa influência. E ela pode provocar um desequilíbrio ou pode provocar uma harmonização entre as pessoas que estão ali envolvidas naquele sentimento. Quando nós falamos sobre, por exemplo, processos obsessivos, como o próprio nome diz, a gente fala de alguém que está obcecado por algum tipo de ideia relacionada com uma pessoa. Bom dia, Balque, bom dia, pessoal que chegou. Obcecado
por uma ideia relacionada com aquela pessoa. E estando obcecado, naturalmente ele vai provocar algum tipo de distúrbio, algum tipo de desequilíbrio, porque ele tem por objetivo fazer com que aquela pessoa, alvo da sua obsessão, se comporte do modo como ele quer, do modo como ele deseja. E dessa forma, então, ele começa insistentemente a influenciar aquela pessoa, inserir nela ideias condizentes com seus objetivos, e aí então não apenas destrutiva, né? Muitas vezes a gente acha que o obsessor ele sempre quer destruir, mas na verdade o obsessor ele quer fazer com que aquela pessoa seja, de certa forma, escrava das suas próprias ideias. E aí então ele provoca esse processo. Essa obsessão pode acontecer entre encarnados, a gente já falou sobre isso, esse processo de influência. Entre encarnados, pessoas da mesma família, pessoas do ambiente de trabalho, pessoas do mesmo grupo social, aquela insistência em ficar ali sempre provocando, sempre insistindo, sempre desequilibrando aquela outra pessoa. Então isso faz com que entre os próprios encarnados haja esse tipo de influência. Entre os desencarnados não é diferente, porque nós falamos mais uma vez, influências de espíritos para espíritos independe da dimensão onde eles se encontram. Especificamente sobre essa questão da separação de entes queridos pelo processo da desencarnação, pela morte, que é sempre uma palavra muito temerosa, né, muito temida por todos nós, por todos os transtornos que ela pode gerar. A gente lembra sempre que alguém que faz parte da nossa família, ela nos dá uma sustentação moral, uma sustentação afetiva, uma sustentação material, vários tipos de apoio que nós nos proporcionamos uns aos outros, e no momento em que uma dessas pessoas acaba partindo de volta ao mundo espiritual, essa lacuna provoca não apenas aquela sensação de não ter mais a pessoa por perto, mas tudo aquilo que ela proporcionava também deixa de existir, provocando, consequentemente, uma necessidade de reajuste naquele grupo familiar, naquela pequena célula, para que possa continuar a sua evolução. Mas nem sempre as pessoas têm força suficiente para que possam dar continuidade sem aquele apoio, porque na verdade a grande dificuldade não é necessariamente a falta que ela faz no complemento de todos aqueles elementos, né, que ela participava dentro do grupo, mas é essencialmente a sua própria ausência. E quando sente-se essa ausência, as pessoas começam então, nós de um modo geral, acho que inevitavelmente ninguém pode fugir de uma experiência como essa, entre avós, pais, amigos, filhos, cônjuges, enfim, né, temos ali os vários graus de parentesco, né, de convivência. Todos nós já vivenciamos experiências dessa natureza. E aí então a nossa reação, de certa forma, por esse próprio processo de influência espiritual, também interfere na vida daquele que partiu. Da mesma forma que aquele que partiu, de certa forma, também provoca algum tipo de influência naqueles que ficaram. Porque quando nós falamos de separação, todos aqueles que são separados sofrem. Principalmente quando partem de um modo compulsório, né, de um modo não intencional. Ou seja, ele não deseja partir. Aqueles que partem para o mundo espiritual, por exemplo, nesses processos de morte natural, né, dessas desencarnações normais que acontecem no nosso dia a dia, excetuando-se naturalmente o processo do suicídio, que é o caso das pessoas que intencionalmente interrompem a sua vivência aqui no mundo físico, aqueles que partem de um modo compulsório, sem ter desejo de fazer isso, eles também levam consigo esse mesmo desequilíbrio. E aí então o sofrimento que eles têm pela própria lei de afinidade entre os indivíduos, pela energia, pela ligação mental, especificamente a ligação mental que há entre ele e os seus afetos, há então a interferência de um indivíduo sobre o outro. Nessa questão 936, Kardec pergunta, né, como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. Trabalhar essas dores inconsoláveis o objetivo dessa questão. Aliás, quando se fala em doutrina espírita, nos esclarecendo sobre as mais variadas experiências que nós experimentamos aqui no mundo físico, especificamente sobre essa questão das dores inconsoláveis, a gente lembra que a partir do momento em que, por exemplo, o Chico Xavier,
quando ele começou a trabalhar suas psicografias, para quem conhece um pouquinho, né, dos seus livros, já viu ali alguns títulos, já leu algumas obras, vê que grande parte das obras, uma parte significativa das obras que ele publicou, vem exatamente do entendimento, ou melhor, das comunicações ou dos esclarecimentos a respeito da continuidade da vida no mundo espiritual. Isso porque essas dores inconsoláveis que os espíritos relatam aqui nessa questão 936, elas estão presentes em todas as pessoas que têm de alguma forma um afeto por alguém que partiu, e isso acontece em todas as épocas da humanidade. Então a gente pode perceber que há quanto tempo nós estamos nos influenciando de uma forma negativa pelo fato de não compreendermos esse processo de desencarne e não percebemos que nós estamos influenciando uns aos outros de um modo negativo. Então, em vez de nós darmos continuidade na nossa evolução, né, já que ele não tem ele do meu lado e eu posso continuar me desenvolvendo, esse processo seria muito mais rápido. Esse processo seria muito mais natural. Mas exatamente por termos essa necessidade, essa fragilidade emocional, afetiva, diante desse momento de dor, desse momento de perda, é exatamente ali que a gente vai sempre retardando esse nosso processo. Então, a partir dessas publicações, desses esclarecimentos, nós começamos a ter uma visão diferente a respeito da vida no mundo espiritual e a respeito dessa separação. O Balco perguntou, né, deveríamos trabalhar isso antes mesmo do fato acontecer? É a questão da educação. A educação espiritual, Balco, quando se fala sobre pedagogia espírita, que é uma expressão nova que surgiu no nosso meio, trazendo como ponto fundamental a educação do espírito, ou melhor, a educação das pessoas para viverem como espíritos que são, isso inclui também o entendimento de que a vida terrena ela é temporária, ela é passageira, e que a vida no mundo espiritual ela é definitiva. Então, quando nós começamos a ter uma compreensão geral sobre tudo aquilo que engloba a vivência do espírito, os seus aspectos emocionais, os seus aspectos psicológicos, né, o aspecto da vida material, a questão da sua convivência, das suas relações, a sua situação diante das provas difíceis, das suas expiações, diante dos testes morais, né, das provas de caráter que ele tem que vivenciar. Então a gente vai ter uma compreensão geral sobre tudo aquilo que diz respeito à sua própria vivência. Então a doutrina espírita ela tem que começar nesse caso, porque muitas vezes a gente usa a doutrina muito mais como um consolador do que como um instrutor, do que como um esclarecedor. E tendo ela apenas como um consolador, na verdade a gente utiliza, se a gente observar o Espiritismo apenas como um consolador, nós vamos apenas utilizá-lo como uma muleta. Como uma muleta diante de um sofrimento, uma muleta diante de uma dificuldade. Sendo que, na verdade, se ele é visto como um instrutor, dando para nós todas as orientações necessárias para que a gente possa crescer e evoluir, o entendimento geral sobre as leis do mundo espiritual, sobre essas leis naturais às quais nós estamos submetidos, e tudo aquilo que a gente vivencia, também submetidos à lei de causa e efeito, aquilo que nós criamos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vamos desenvolvendo no decorrer da nossa vivência, a questão da morte, por exemplo, da perda de um ente querido, ela é vista como algo natural. Nós não perdemos a sensibilidade diante da separação, mas nós temos uma compreensão diferente. Porque a ideia da perda ela é definitiva. A ideia da morte, de um modo geral, ela é definitiva. Então, quer dizer, alguém que morreu para você, é alguém que você nunca mais vai encontrar, é alguém que você nunca mais vai ter contato, você vai ter esse sofrimento para todo sempre. E de repente a doutrina vem nessa questão, nesse seu aspecto pedagógico, orientando o espírito a viver como espírito. E aí então ele começa a ter a compreensão de que a morte física que provoca essa separação temporária, não mexe, não elimina a presença do espírito. E por isso que a gente tem sempre que observar que o espiritismo ele tem que ser estudado de um modo muito cuidadoso, porque de um modo geral a gente tem sempre se equivocado nesse sentido, porque a gente quer sempre pegar o lado da doutrina que mais importa, que mais interessa.
Só que, na verdade, tudo aquilo que envolve a doutrina espírita interessa. E a gente tem que ter essa compreensão. Então, algumas vezes, inclusive, quando nós temos esse entendimento maior a respeito, por exemplo, desse caso da desencarnação de entes queridos, o nosso comportamento muitas vezes choca as pessoas. Já aconteceu, por exemplo, em velórios, as pessoas chorando, as pessoas desesperadas pela perda, e você se mantém naquela condição de serenidade, sabendo que aquele processo faz parte de um processo natural, e que aquela pessoa que desencarnou continua viva e ela precisa da assistência para continuar a sua evolução, e a nossa contribuição como pessoas que têm envolvimento afetivo, que têm uma ligação afetiva com ela, a nossa participação é fundamental para o reequilíbrio dela. As pessoas olham e falam assim: eu não acredito como você é insensível nesse momento. Sendo que, na verdade, você manter a serenidade e manter o equilíbrio é exatamente colocar em prática aquilo que a pedagogia espírita passou para todos nós. Pois é, as pessoas muitas vezes elas esperam que todos se comportem como ela. Então aqueles escândalos, aquela depressão, aquela angústia, porque algumas vezes há numa família uma desencarnação, e aí então algumas pessoas entram numa depressão profunda, enquanto que outros continuam vivendo suas vidas. E aí então essas pessoas que ficaram em depressão olham e falam assim: como é que você pode não sentir a perda daquela pessoa? Mas a questão não é sentir a perda, mas é saber lidar com esse sentimento. E não fazer com que ele se transforme exatamente naquele elemento que vai se tornar nocivo para aquela pessoa e também para o seu grupo social. Então a compreensão desse processo, a convicção da continuidade da vida faz parte desse nosso aprendizado. Tem até um livro interessante chamado Educação para a Morte, que muitas pessoas olham esse livro nas prateleiras das livrarias e passam assim correndo. Porque imagina que se você por acaso tocar num livro desse daí, alguma maldição vai acontecer na sua vida. Quando você pega psicografias e você começa a ler sobre as mensagens que chegam do mundo espiritual, as pessoas acham que atrai aquele mau agouro, que alguma coisa negativa vai acontecer para você, e na verdade isso faz parte da lei natural. Essas chegadas e partidas fazem parte da nossa vida. A Nancy colocou, bom dia, Nancy, o livro e a vida continua, o livro e o filme A Vida Continua, dá uma ótima noção sobre como acordamos do lado de lá. Mas o interessante, Nancy, é que de pouco tempo para cá que a gente tem essas informações, a gente lembra, por exemplo, que os livros de Chico Xavier, falando de um modo muito mais claro sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, aqui no Brasil pelo menos, isso veio da década de 40 para cá. Então a gente tem ali 70 anos mais ou menos de conhecimento a respeito disso. Só que quando a gente fala de 70 anos, a gente tem que lembrar de séculos de uma experiência que a gente vivenciou junto da morte. Nós somos espíritos reencarnados, então a gente já vivenciou várias e várias experiências de sofrimento, da perda de um ente querido. Então o que na verdade nós registramos não são as lembranças do mundo espiritual. Nós registramos aquele momento de perda. Porque ele é muito mais intenso, ele é muito mais poderoso do que a razão. Porque a gente tem ali a razão e a emoção. A emoção sempre vai provocar em nós um impacto muito maior. E é exatamente nisso que a gente tem que trabalhar. Você tem o direito de sentir. Aliás, não é que nem uma questão de direito, é natural que se sinta. Só que esse sentimento ele tem que ser controlado pela razão, exatamente porque a razão é que vai direcionar as nossas ações de um modo mais sóbrio, de um modo mais sereno. Tanto André Luiz, mas eu acho que de modo geral, Balk, como eu falei para vocês, Chico Xavier, quando ele começou a trazer os seus livros, nós temos muitos e muitos livros de mensagens que não são, por exemplo, romances, não são histórias, mas são simplesmente cartas que são trazidas para nós. Aquelas pessoas que iam até o Uberaba, onde ele trabalhava, recebiam a comunicação de uma pessoa e a partir dali então essa carta, com a autorização da família, era publicada num livro. E aí todas as famílias que normalmente recebiam essas cartas autorizavam a publicação dessas mensagens para que outras pessoas pudessem ler, para que outras pessoas pudessem também ter esse mesmo conforto, esse mesmo consolo. Você já recebeu a carta dele? Legal, né? Então, você lendo a mensagem que alguém recebeu, você consegue transferir aquele esclarecimento para aquilo que você vivencia. Então a gente começa a se preparar, a gente já começa... quer dizer, ninguém se prepara para um momento como esse.
mas sabendo que mais dia ou menos dia ele vai acontecer, ninguém é imortal, como se diz popularmente, ninguém nasceu para semente. Vai chegar o dia em que todos nós estaremos no mundo espiritual. Mas a pergunta é, o que vai acontecer a partir dali? É o objetivo dessas mensagens, mostrando que a personalidade continua igual ao que era antes, a consciência continua lúcida, os sentimentos continuam os mesmos. E aí a gente começa a trocar aquela ideia da perda definitiva, simplesmente da inexistência da pessoa a partir da sua desencarnação, mas de uma forma de viver diferente, que embora separados, ele continua vivo e eu continuo vivo. E a grande angústia que nós sentimos, na verdade, é exatamente isso, essa dificuldade de interagirmos com o mundo espiritual de modo mais simples. Mas ao mesmo tempo também, essa nossa dificuldade de interagir com o mundo espiritual é uma espécie de proteção. Porque nós nos tornamos tão carentes diante da perda que nós, pelo nosso desequilíbrio, por essa nossa carência, a gente atormentaria a vida de todas as pessoas que estão no mundo espiritual. E eles, da mesma forma, eles podem, de certa forma, provocar algum tipo de influência, mas não é uma influência constante, porque, do contrário, nós também não conseguiríamos nos desenvolver. Então existe uma barreira entre o mundo material e o mundo espiritual, uma barreira necessária, para que os dois ambientes possam se proteger, enquanto nós não tivermos essa compreensão mais clara, essa compreensão mais abrangente do que significa a vida no mundo espiritual. Se nós tivermos essa convicção e nós soubermos lidar com esses sentimentos, certamente os espíritos teriam muito mais facilidade de se comunicar. Porque, na verdade, as nossas comunicações com o mundo espiritual seriam sempre mensagens ou sempre solicitações repletas de lamentações, repletas de sofrimento. E se nós deixarmos que esses nossos sentimentos cheguem no mundo espiritual de modo tão direto, isso traria um impacto negativo, desequilibrando aquelas pessoas que estão tentando se reequilibrar. Porque o próprio processo de desencarne, como eu falei para vocês, provoca um sofrimento em quem fica e provoca um sofrimento em quem vai. Porque quem vai não quer ir. Porque ele quer continuar presente ali no mundo, junto com seus familiares, naquele ambiente onde ele convivia. Se for um ambiente doloroso, um ambiente difícil, ele também não pede para que a vida dele termine. O desejo dele real, na verdade, é que aquilo que ele vivencia seja transformado em algo mais agradável. Mas tirando aquela questão patológica de desequilíbrio, de sofrimento de um espírito, qualquer um desejaria viver numa condição melhor. Por isso, então, essa barreira para evitar que os dois mundos entrem em choque por esses sentimentos desequilibrados. Aqueles que partem desequilibrados, muitas vezes, influenciam negativamente no mundo material. Aqueles que ficam, muitas vezes, influenciam naqueles que partiram para o mundo espiritual. E aí, então, a gente fica se perguntando, como é que a gente vai lidar com esses sentimentos, com essas influências de um modo saudável? É exatamente através do esclarecimento. O Brás colocou, né, com todo o preparo que eu acho que eu tenho, nesse ano eu desabei, né, com a morte de um grande amigo, né? Brás, ninguém, como eu falei para vocês, ninguém está preparado para se separar de alguém que gosta, né? Mas assim, o importante é que a partir do momento em que os nossos sentimentos eles se afloram de um modo desequilibrado, pelo fato da gente ter um conhecimento, ele naturalmente vai voltando ao seu estado natural. Então, na verdade, essa resignação, essa compreensão que nós temos a partir do entendimento da continuidade da vida no mundo espiritual, faz com que, de um modo mais rápido, de um modo mais positivo, esses sentimentos voltem então àquela ordem natural. Agora, quando a gente não tem aquela compreensão, é uma tendência natural que esses sentimentos desequilibrados continuem se perpetuando. Pessoas, por exemplo, que perderam um ente querido numa determinada época da sua vida, e a partir dali a sua vida vai ser repleta de sofrimento. Ela nunca mais vai conseguir se reequilibrar. Porque ela não sabe lidar com esses sentimentos, ou seja, não tendo a compreensão, não tendo o conhecimento, é natural que ela vivencie isso. Agora, quando ela tem essa compreensão, apesar daquele desequilíbrio momentâneo, quer dizer, aquela chacoalhada, que leva, porque ninguém está preparado mais uma vez para poder perder, para poder se separar de uma pessoa querida, mas a partir do momento em que ocorre essa separação, rapidamente as coisas começam a entrar no lugar, porque na verdade a grande dificuldade, quando nós temos essa compreensão da continuidade da vida, a grande dificuldade que nós enfrentamos é o reajuste
né? Ou seja, a acomodação dessa nova situação que a gente vivencia com aquela lacuna que ficou, aquele vazio da ausência daquela pessoa. E aí então a gente começa a remanejar o nosso modo de viver, começa a fazer uma readaptação para poder dar continuidade. E isso acontece com mais facilidade a partir do momento em que nós temos uma compreensão maior a respeito da desencarnação. Sabendo que nós somos espíritos que estamos aqui temporariamente, e isso é algo que todo mundo sabe, mas ninguém quer aceitar, ou quase ninguém quer aceitar. E nós precisamos muitas vezes, né, nós nos comportamos muitas vezes de um modo bastante egoísta. Lembrando mais uma vez que a palavra egoísta não significa necessariamente algo negativo. Egoísmo significa nós valorizarmos aquilo que é importante para nós. E a presença de certas pessoas ao nosso lado é importante para nós. E aquelas pessoas que partiram muitas vezes gostariam de ficar do nosso lado, mas elas mesmas vão se esclarecendo no mundo espiritual para que possam dar continuidade e aceitarem essa separação sabendo que ela é temporária. Então, na verdade, elas partem para o mundo espiritual, deixam aqui no mundo físico, muitas vezes os seus companheiros, a esposa, o esposo, que é muito querido, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Nós não falamos daquelas pessoas, daqueles espíritos que são apegados ao mundo terreno, são materializados. Nós falamos de relações afetivas. Então ele vai para o mundo espiritual e sente a perda. Qual mãe, qual pai que partem com desencarne, deixando um filho, deixando os filhos para trás, não sentem esse impacto? Então é a mesma coisa, quer dizer, para quem vai e para quem fica, os sentimentos estão presentes. Mas é exatamente o esclarecimento que vai fazer a diferença. Aqueles espíritos que partiram, tomando conhecimento dessa nova realidade, entendendo o que aconteceu e percebendo que podem estar ao lado dos seus familiares queridos, de um modo não prejudicial, eles mesmos já começam então a retomar a sua evolução. No nosso caso é a mesma coisa. Então, na verdade, ter consciência de que nós somos espíritos, e pelo fato de sermos espíritos, nós vivenciamos várias e várias experiências necessárias para o nosso crescimento, nós começamos então a nos preparar, não para a morte, mas para lidarmos com os sentimentos que vêm pelo processo da desencarnação, da morte física de alguém. Então por isso que é necessário esse conhecimento para nós, porque aí nós estamos racionalmente preparados para lidar com isso, embora emocionalmente nós ainda não tenhamos tanto equilíbrio. Mas faz parte de um processo natural de evolução, faz parte de um processo natural, é um aprendizado que nós estamos vivendo. E vai chegar um momento em que nós teremos uma compreensão muito maior. E que a aceitação desse processo já não vai provocar em nós um impacto tão negativo. Por isso, então, a gente lembra que dentro de todos esses transtornos que a experiência do mundo físico pode nos proporcionar, essa questão da perda de entes queridos talvez seja mais difícil. Porque ela não provoca apenas um sofrimento material, ela provoca em nós um vazio afetivo que muitas vezes não pode ser preenchido. Mas essa é uma dificuldade que nós enfrentamos, porque a grande maioria dos espíritos, em condição de equilíbrio, que nos escreve, a grande maioria, sempre traz essa mensagem, dizendo que esse vazio afetivo é porque nós não conseguimos compreender que ele não ficou vazio. Ele continua ali tão real como ele era antes. A única diferença é que não há mais a presença física da pessoa, mas como nós temos os nossos sentidos físicos, e são eles que respondem, são eles que nos trazem informações do mundo em que nós vivemos hoje, quando nós não vemos, quando nós não ouvimos, quando nós não conversamos, nós não percebemos a presença de alguém do nosso lado, nós consequentemente tiramos como conclusão de que aquela pessoa já não existe mais. E isso porque nós estamos muito mais ligados ao mundo físico do que ao mundo espiritual. E isso porque nós não compreendemos ainda a nossa natureza espiritual. Por isso que hoje, nos tempos atuais, nós vivemos um período, uma fase, tratando sobre a espiritualização da humanidade. O que significa se espiritualizar? Não significa virar santo, não significa entrar para um convento, para um monastério, não significa abrir mão de tudo aquilo que diz respeito às suas responsabilidades no mundo terreno. A espiritualização significa ter a compreensão de que é espírito. E a partir dessa compreensão a gente começa a viver de um modo completamente diferente. É essa grande revolução que nós esperamos que o mundo hoje tenha. E esse processo de transformação, essa fase transitória,
né, essa fase de mudança no nosso planeta hoje, tem exatamente esse sentido. Lembra que eu falei para vocês daquelas várias fases da humanidade, né? Quando o homem vivia, por exemplo, o antropocentrismo na época dos gregos, em que o homem e todos os seus interesses eram o centro do universo. Então a arte, a ciência, tudo era voltado para o homem. Depois nós entramos na fase da Idade Média, onde o teocentrismo era o mais importante. Quer dizer, por uma forçação de barra, né, por uma imposição da religião dominante na época, Deus era o centro do universo. Então toda a arte, toda a cultura, toda a ciência tinha que ser voltada para Deus. Isso de modo negativo, porque na verdade era uma imposição. Tudo aquilo que é imposto e não proposto gera distúrbio. Depois, quando chegou naquela época da reforma religiosa, do renascimento cultural, voltou o antropocentrismo. O homem voltando a ser o centro do universo, de um modo muito mais intenso. Só que isso veio de um modo, veio a revelia daquilo que as religiões tradicionais da época propunham. Trazendo, por exemplo, assim, que a partir de agora o que vale é o homem, essa história de Deus não interessa mais. E foi aí que o homem começou a se valorizar muito mais como um ser material do que um ser espiritual. Quando nós chegamos no século XIX, com a vinda da doutrina espírita e trazendo para nós uma nova compreensão do mundo espiritual, nós entramos naquela fase, né, que eu acabei chamando de espiritocentrismo. Ou seja, agora o centro de tudo já não é mais o homem, já não é mais o entendimento equivocado de Deus que nós tínhamos antes, mas é o indivíduo se entender como espírito. E ele se entendendo como espírito, ele começa a entender a natureza de Deus, ele começa a entender a sua presença no mundo material e começa a entender todas as consequências que envolvem a sua evolução. Então nós estamos vivendo uma fase hoje de aproximadamente 150 anos em que nós estamos falando muito mais do espírito do que do indivíduo. Só que falando de modo superficial. As religiões estão falando de um modo diferente. Novos grupos estão surgindo, por exemplo, os grupos esotéricos. Aquela ideia da nova era, por exemplo, né, era de Aquário, que os esotéricos falam, que é uma era muito mais voltada para o espírito, diz respeito exatamente a isso. Todas as religiões agora estão começando a convergir para o mesmo ponto principal, que é falar do espírito, que é falar da alma, só que cada um falando numa linguagem diferente. Mas já é algo positivo. Até pouco tempo atrás, a religião, ela matava em virtude da crença ou da descrença. O materialismo matava em virtude das suas próprias crenças também. Que é o caso, por exemplo, que você não comete nenhum erro se você matar alguém, que vinha o caso das execuções naquela época passada. Hoje ainda nós temos ali as execuções, que se por acaso o corpo material morrer, o indivíduo também desaparece. Então, tanto as religiões como o materialismo estão começando a se modificar um pouco mais agora. As ciências humanas estão começando a observar que existe algo além simplesmente da matéria, do que simplesmente a matéria. Né? A ideia, né, que o espiritismo será o futuro das religiões não é essa pretensão de fazer com que todas as religiões estudem ou pratiquem aquilo que o espiritismo praticou, mas que o entendimento do mundo espiritual, o entendimento da natureza espiritual vai começar a ser compreendido de um modo muito mais intenso pelas religiões. Não mais observando, porque elas, de um modo geral, elas também são materialistas. A preocupação, por exemplo, de que você está aqui e você precisa da ajuda de Deus para poder se beneficiar materialmente, faz com que as religiões vejam muito mais o aspecto material do que o aspecto espiritual. Então, naturalmente, nós estamos começando a ver uma ideia diferente, os meios de comunicação falando de um modo diferente, as publicações trazendo ideias diferentes, o comportamento das pessoas que seguem religiões o comportamento está sendo diferente também. Então nós estamos, como eu sempre falo para vocês, nós estamos passando uma fase extremamente importante para a humanidade e nós, aqui hoje encarnados, somos testemunhas desse processo. E sendo testemunhas desse processo, nós temos que valorizar muito toda a nossa participação e todas as oportunidades que nós temos para contribuir para que esse processo seja efetivo. Bom dia, pessoal que chegou. Para que ele seja efetivo. Porque do contrário vai ser simplesmente uma fase perdida.
Então hoje todo mundo falando sobre isso, todo mundo tentando entender um pouco mais sobre isso, as pessoas estão curiosas, não tem mais aquela preocupação que você tem que se converter para essa ou para aquela, o que importa é que você compreenda. Isso é que é o mais importante. Porque hoje a gente percebe, como eu falei para vocês há um tempo atrás, as religiões elas se tornaram como se fossem empresas disputando clientes. Elas querem saber quantos seguidores tem, quanto pode contribuir, quem está praticando mais, qual que é a mais falada e coisa e tal. Elas não estão tentando falar, por exemplo, sobre o espírito. Cada uma fala das suas próprias práticas. E enquanto as religiões continuarem se vendo como concorrentes, elas jamais vão conseguir trazer a verdadeira essência, que é exatamente o esclarecimento do espírito. Como é que você pode chegar para alguém dentro de um templo religioso e falar que ela é um espírito, que a vida dela tem esse objetivo, tem esse sentido, que a continuidade da vida no mundo espiritual vai ser dessa ou daquela forma, se ela está preocupada em disputar, em concorrer com aquela igreja que está do lado? Então, na verdade, isso é muito mais falta de preparo dos próprios líderes, dos próprios responsáveis em conduzir esses rebanhos, vamos dizer assim, nessa linguagem mais popular, porque eles não perceberam ainda a grande importância da doutrina daquelas religiões. Eles estão preocupados com a instituição propriamente dita. E quanto mais aflitivo o mundo se apresenta, mais as pessoas vão em busca das religiões para buscar o alívio. Só que, na verdade, elas acabam se fechando muito mais. Porque elas não conseguem expandir a mente delas além daquilo que o mundo material oferece. Marta colocou, né, mas eu vejo isso também, né, dentro do movimento espírita e não gosto, né? Olha, Marta, a gente lembra sempre que essa é uma visão do mundo, não é uma visão dessa ou daquela religião. Então nós, na verdade, temos que compreender que as religiões servem para nos elevar, para nos espiritualizar. Ela não serve, por exemplo, para nos colocar dentro de setores dentro da nossa humanidade, dentro aqui do nosso planeta. Então, mais uma vez, como eu coloquei para vocês, a gente tem que aprender a estudar essas religiões. E como eu falei para vocês, essa pedagogia espírita, para nós em especial, que estudamos, que temos interesse dentro da doutrina, é importante que a gente tenha essa visão global, que tudo aquilo que a doutrina espírita nos orienta diz respeito ao nosso próprio entendimento. É a busca de nós mesmos, é a nossa própria compreensão, é o sentido da nossa existência, e a partir dali, desse entendimento, tudo começa a ficar mais claro. Mas enquanto a gente continuar ainda se comportando desse modo convencional, de vivenciar uma religião simplesmente pelo fato de vivenciar, eu tenho que ter uma religião porque todo mundo tem, eu vou àquela religião porque eu gosto. Na verdade, você não pode ir porque você gosta, você tem que ir porque você tem interesse nela, porque a gente busca prazer dentro da convivência religiosa, e não é assim. A gente não vai, por exemplo, no centro espírita como se fosse um clube de campo, se fosse um clube social onde você vai lá interagir com seus amigos. Na verdade, o elemento que está sendo oferecido por essas instituições é exatamente o esclarecimento. E as pessoas precisam buscar isso. O Brás colocou: as igrejas ainda enchem muito mais por medo do diabo criado por Zoroastro do que pelo amor de Deus, né? Elas vão muito mais pelo sofrimento, né, Brás? Elas querem ali acabar com aquele sofrimento, aquela angústia. Então a melhor forma que você tem de acabar com a angústia é você se apegar a Deus. Só que esse apego a Deus, ele vem de um modo equivocado. Porque em vez de nós compreendermos Deus, a gente fica agarrando, como se fosse a nossa tábua de salvação. A preocupação que alguns têm de falar da Igreja Católica sem levar em conta o lado positivo das religiões. Não podemos ser corporativistas espirituais, seja em que religião for, mente e coração aberto. Sim, cada religião tem a sua virtude. Todas as religiões têm o objetivo de promover o homem espiritualmente. Cada um fala com Deus, eu sempre coloco isso para vocês, e é algo para mim definitivo. Cada pessoa conversa com Deus do modo que lhe convém. Só que é importante que a gente saiba conversar, esse é o problema. Nós não estamos conseguindo ainda compreender essa nossa relação com Deus, essa nossa relação com o mundo espiritual. Então aqui no Livro dos Espíritos, que a gente estava falando, sobre essas dores inconsoláveis, que a partir do momento em que a gente começa a se esclarecer, a gente começa a ter uma visão diferente a respeito da vida e a respeito da morte. E mais ainda, a respeito da continuidade da vida após essa morte do corpo físico. Perguntou aqui então Kardec, como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram?
A resposta: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desequilibrada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao processo e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então mostra, o espírito, quando ele se vê vivo do mundo espiritual, é uma surpresa para ele. Muitos espíritos chegam no mundo espiritual e mostram essa surpresa, exatamente porque aprenderam durante as suas vivências aqui, a sua vida aqui no mundo material, que o mundo espiritual tinha assim uma característica muito diferente da realidade. Algumas vezes ele seguia uma religião, mas ele sempre duvidou. Será que eu vou mesmo para aquele lugar? Será que eu vou mesmo continuar vivo? Algumas pessoas, exatamente, Brás? Essa dúvida, e agora, o que eu faço depois que eu morri? Eu me lembro de uma jovem que me escreveu uma vez, no nosso trabalho de esclarecimento, ela perguntou assim, olha, na igreja, que ela era evangélica, ela diz assim, na igreja, o pastor disse que depois que a gente desencarna, depois que a gente morre, a gente esquece tudo aquilo que dizia respeito ao mundo material, e a gente vai viver assim ali no paraíso junto de Deus. E ela perguntava assim, quer dizer então que se eu morrer eu vou esquecer minha mãe, meu pai, meus irmãos? Eu vou ter minha memória apagada completamente e não vou mais sofrer por causa disso? Então é exatamente esse tipo de ideia que vem sendo disseminada muitas vezes, que aquela pessoa que desencarna, ela deixa de ser quem ela é. Ela deixa de amar quem ela amava, ela deixa de sentir falta de quem ela sentia. Ela simplesmente se transforma numa pessoa completamente diferente daquilo que ela é. Só que na verdade não, as pessoas quando chegam no mundo espiritual, elas se veem exatamente como elas eram. Elas continuam se sentindo, elas sentem falta, aquelas crianças que desencarnam perguntam, escuta, eu quero minha mãe. Os pais que desencarnam perguntam, cadê meus filhos? Cadê meus irmãos? Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Eles começam a fazer perguntas e percebem que eles estão vivos e continuam trazendo os mesmos valores, as mesmas necessidades, as mesmas carências que tinham quando estavam aqui encarnados. Aí então eles se veem vivos, ele fala, poxa vida, eu achei que eu ia desaparecer, mas tudo bem, eu não desapareci. Como é que eu posso ter contato com meus entes queridos então para dizer que eu estou bem? Aí então eles começam a se aproximar dos seus entes queridos e percebem que eles estão sofrendo desesperadamente. Porque assim como essa mesma pessoa que desencarnou acreditava que não haveria nada depois da morte física, aqueles familiares que ficaram também alimentam essa mesma crença. Só que na verdade, para aquele que desencarnou, seria assim como se o tiro saísse pela culatra. Ele acreditava que não existia nada, se viu vivo e viu que existia. Só que ele se deparou agora com essa indiferença, com essa falta de compreensão das pessoas que ficaram e sofre pela sua ausência. Então eles sentem aí aquele desespero de dizerem assim, olha, eu estou vivo, eu preciso que vocês se controlem. Porque não existe nada pior do que você ver alguém que você ama sofrendo por sua causa. A gente não precisa nem falar de desencarnação. A gente pode falar, por exemplo, sobre as nossas convivências, as nossas relações hoje. De ter uma pessoa que a gente gosta muito e de repente essa pessoa está sofrendo absurdamente por nossa causa. E a gente tenta de todas as formas fazer com que ela pare de sofrer, mas ela continua sofrendo, continua sofrendo. Aí a gente começa a entrar em desespero, começa a ficar agoniado, dizendo assim, eu preciso fazer alguma coisa para que ela pare de sofrer por minha causa. E no mundo espiritual não é diferente. E lá é muito pior, porque lá os sentimentos se tornam muito mais intensos. Eles repercutem de um modo muito mais de uma forma muito mais profunda. Daí então que os espíritos estão hoje, através desses canais que se abriram no mundo espiritual, vindo comunicar aos seus entes queridos que eles continuam bem. E que é necessário que as pessoas que aqui ficaram também estejam bem. Porque assim os sentimentos que estão envolvidos entre os dois sejam um sentimento de saudade, sem necessariamente ser um sentimento de sofrimento. E ainda tem mais. Aquele desespero, por exemplo, daqueles casos em que os espíritos desencarnam, a família continua sofrendo, tendo ali determinadas crenças, algumas religiões, o espírito vem trazer uma comunicação e as pessoas pensam assim, não, ele não pode vir falar comigo, que quem está falando é o diabo para poder me enganar.
Aí vem aquela desolação, aquela decepção de que as pessoas, pelo fato de não terem essa compreensão do que acontece na vida espiritual, sofrerem e rejeitarem todo tipo de ajuda. E aí passam uma vida inteira comprometida, porque a gente sabe que se você, por acaso, em virtude de uma experiência negativa, a perda de um ente querido é uma das mais intensas, e você começa a se desviar daquele seu projeto inicial, esse seu desvio vai ter que ser retomado depois no futuro, vai ter que ser consertado depois. Então a vida das pessoas acabam sendo comprometida de um modo muito profundo, fazendo com que elas atrasem a sua própria evolução e também atrasem aquelas pessoas que estão convivendo com elas. Algumas vezes aqueles pais, por exemplo, que perdem um filho em virtude de uma doença, de um acidente, seja lá como for, e aí então o pai para de viver, os pais param de viver esquecendo dos outros filhos. Então aquela harmonia familiar, aquele grupo familiar que deveria evoluir de um modo coletivo, essa evolução acaba sendo comprometida pelo fato deles se desequilibrarem diante dessa perda, por não terem essa compreensão. Aqui para nós, né, muitas, porque na verdade quando a gente muda o nosso modo de viver o mundo, a gente perde ali as nossas diretrizes, perde ali as nossas referências, e a gente começa então a andar como se fossem, algumas pessoas andam como se fossem zumbis pelo mundo. E elas teriam ali 20, 30, 40 anos de experiência terrena que foram simplesmente jogados fora pelo fato delas não terem equilíbrio suficiente para lidarem com esses sentimentos. Os espíritos querendo se comunicar não têm oportunidade, as pessoas tendo necessidade de evoluir não conseguem, porque aprenderam que a morte é algo absurdamente terrível, que a morte é uma destruição completa, que a morte significa o nada. E não existe nada pior para nós quando a gente olha para o futuro e não vê perspectiva nenhuma. Agora, quando a gente começa a ver de um modo diferente, entender que o mundo espiritual é uma continuidade daquilo que a gente vive hoje, e que essas separações elas são temporárias, mas que esses afetos, esses sentimentos que nos ligam uns aos outros vão naturalmente nos atrair para essas pessoas novamente, que nós vamos reencontrá-las novamente. Se nós conseguimos entender que o processo de morte nada mais é do que uma viagem que uma pessoa fez para um outro ambiente e que no futuro essa pessoa vai voltar para o nosso convívio, se nós tivermos essa convicção, nós veremos a morte de um modo muito diferente. Kardec faz um comentário a esse respeito, sobre essa questão da nossa relação com as pessoas que estão aqui do nosso lado e a dificuldade que nós temos de permitir que elas se libertem do mundo material. Porque nós não estamos preocupados, por exemplo, se essa pessoa que desencarnou tinha uma vida complicada, tinha uma vida difícil. A gente quer que essa pessoa esteja do nosso lado. Kardec faz uma comparação bastante prática. Ele diz assim: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia de liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade de sua afeição e da sua solicitude pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas da dor. Com o Espiritismo não há mais abandono.
o mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, são aqui orientações bem práticas de Kardec, mas que infelizmente ainda, pelo fato do pensamento geral da humanidade ser aquele pensamento muito mais ligados à matéria do que ligados ao espírito, é que nós temos dificuldade para poder compreender e aceitar essa separação. A Marta colocou, né, tenho que sair. Vai com Deus, Marta, bom dia. Então, dessa passagem aqui, eu queria colocar para vocês agora, aproveitar aqui esses minutos finais, só para a gente poder ilustrar esse nosso estudo de hoje. Eu tenho aqui um trecho daquele documentário que foi produzido e inclusive foi exibido nos cinemas, chamado As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. E aí então a gente vai ver um drama de uma mãe, que normalmente são as mães que são muito mais presentes nesse trabalho, né, do Chico Xavier, embora famílias de modo geral também ali estejam presentes. Mas a gente vai ver a história dessa família, o drama dessa mãe e a comunicação do filho. Exatamente ele mostrando que essa possibilidade de comunicação, de intercâmbio com o mundo espiritual, é exatamente aquilo que vai nos fortalecer cada vez mais. E essa proposta da doutrina espírita, principalmente na época de Kardec, que tinha essa facilidade de comunicação, bastava apenas assim: os espíritos estão ao nosso lado, e nós temos ali a possibilidade de comunicação com eles. Basta que a gente se comunique. Não precisa de nenhum tipo de ritual, não precisa de nenhum tipo de cerimônia, não precisa de nenhum ambiente especial, basta apenas que a gente se comunique. Mas infelizmente, com o passar do tempo, a gente foi institucionalizando a mediunidade, fazendo com que ela fosse praticada apenas por algumas pessoas especiais, apenas em locais especiais. Então, se por acaso eu quiser conversar com a minha avó que desencarnou, eu tenho que obrigatoriamente pegar fila no centro espírita, tenho que preencher um formulário no centro espírita, tenho que esperar a possibilidade de comunicação, e eu não posso fazer isso por mim mesmo. Sendo que Kardec, na época, ele mostrava isso, que as pessoas que se descobriam médiums, elas naturalmente entravam em comunicação com o mundo espiritual. Então nós desvirtuamos um pouquinho aquela proposta inicial de fazer com que a mediunidade fosse algo natural, e nós fizemos com que ela se tornasse algo especial. Tão especial que ela acabou sendo dominada pelas instituições. São vários e vários relatos em que Kardec era convidado para ir na casa das pessoas ajudar nas comunicações. E aí então os familiares queridos começavam a se comunicar com a maior naturalidade, como o próprio Kardec se comunicou após o seu desencarne. Então hoje é necessário que nós façamos um redirecionamento para aquilo que o Espiritismo propôs inicialmente, que era exatamente isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Não acredito não, Armando. Eu acho que a necessidade, principalmente, quando a gente fala da orientação que se dava a respeito da evocação, a gente tem que analisar o contexto. Por que ele deu essa recomendação? Para que não fizesse evocações à toa. Qual era o preparo que as pessoas tinham para fazer essa evocação? Então, algumas vezes vem algumas orientações para poder mostrar para as pessoas que não adianta você fazer uma evocação tomada pelo desespero. É importante que você faça isso com responsabilidade. Então, diante disso, quando a gente percebe que as coisas começam a entrar de um modo equivocado, mais ou menos como Moisés fez na época dele, dizendo que Deus proibiu a evocação de espíritos. Por que houve isso? Pela necessidade de disciplinar aquelas pessoas. Se por acaso foi feito esse tipo de orientação, é exatamente porque as pessoas não estavam sabendo lidar. Porque aqui no Brasil é muito diferente do que acontecia na Europa. Aqui no Brasil a gente tem essa fé muito fervorosa e algumas vezes essa fé acaba desequilibrando. Então é necessário que a gente faça o quê? Uma reeducação, um processo de disciplinamento das pessoas que estão interessadas em trabalhar com esse processo.
Então a gente tem que entender por que é feito isso. E se não houvesse essa orientação de que não pode fazer qualquer evocação assim ao bel prazer, que tipo de consequência negativa isso teria gerado? Então é importante que a gente tenha essa visão de saber o que pode, o que não pode, de que forma que a coisa estava acontecendo. Né? Então agora chegou, agora que as casas espíritas começaram a se orientar, agora que as casas espíritas começaram agora a fazer esse trabalho de expansão do conhecimento, de expansão dessas orientações, as pessoas precisam começar a estudar também. Aí sim, com esse estudo a gente começa a ter um conhecimento maior. Então vamos lá, vou aproveitar aqui que já até vai estourar um pouquinho o nosso horário. Vou passar para vocês aqui esse vídeo, que é muito interessante, que vale a pena para a gente poder ilustrar e concluir aqui esse nosso estudo. Enquanto isso, a Magali colocou, tem uma vizinha de 93 anos que trabalhou por anos na casa espírita e agora, com a idade e a dificuldade de sair, faz todos os dias orações em casa pelos doentes e às vezes recebe comunicados, né, de espíritos enviando mensagens para ela, para amigos e vizinhos dela, né? Então, se ela consegue fazer isso de um modo disciplinado, de um modo responsável, certamente isso é muito benéfico. Agora, o problema é quando as pessoas começam a brincar com a mediunidade, a fazer da mediunidade um recurso fútil, um recurso banal. Aí sim a gente começa a se envolver com o mundo espiritual de um modo negativo, e aí traz prejuízos significativos. Vamos lá então. Vou passar para vocês aqui. Vamos lá. Tá? Demora uns 15 minutinhos, tá, pessoal? Mas vale a pena, é muito legal. Vamos lá. Mas, dona Yolanda, a senhora estava me contando que a senhora é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Capital, né? Capital. A família também? Vila Nova Conceição, quase que de nascença até agora. Com os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. Já tem bisnetos, é? Tenho bisneto com 18 anos. Caramba, a senhora está com quantos anos? 87. Mas é uma família muito, muito feliz. Quantos bisnetos que a senhora tem? Tenho 6. A família é grande, 9 né? 9 netos. E filhos? Hã? E os filhos, quantos? Os filhos eram 4. O Augusto era o único homem. Tenho 3 filhas. Tenho 3 filhas. A senhora me conta o que aconteceu com Augusto? O Augusto, aconteceu um acidente muito grande na minha vida, que até hoje ainda essa saudade é muito grande. Porque o Augusto era o único filho homem e nós somos uma família de italiano. E você sabe o que italiano, quando tem um filho homem, a alegria que a gente tem e o futuro que a gente espera para aquele filho, né? A última frase que ele disse, abrindo aquela porta, ele disse assim: aquele beijo, mamãe. Aquele beijo lá de cima, ele, nessa porta, quando ele fechou a porta daquele beijo e foi embora. Quando foi no dia seguinte, o meu genro, que tinha ido até, estava aqui com a minha filha, vieram ficar comigo ao almoçar. Tocou o telefone aqui na sala e eu estava na cozinha preparando o almoço. Ele me disse assim, eu vi que ele veio, telefonou, e depois ele foi muito sem graça na cozinha e disse: Dona Yolanda, nós precisávamos ir até Santos porque o Augusto teve um acidente, mas ele está tudo bem. Eu cheguei da secretaria e falei: escuta, eu sou mãe do Augusto César, ele deve estar internado aqui, o que aconteceu com ele? Logo 2 senhoras me pegaram, você quer saber, mãe dele? Não, senta aqui, o seu genro já foi lá, e a senhora senta aqui que daqui a pouquinho esses filhos é um negócio, dão muito trabalho pra gente, essa época de carnaval. Então eu disse, não tem. Olha, se os seus filhos lhe dão trabalho, os meus não dão, desculpe, meus amores, ainda falei assim pra ela. Mas nisso eu olho e aquele caminho onde eu estava, tinha um corredor que dava para uma avenida lá. E eu vi um camburão entrar. Minha filha do céu. Eu senti que o meu Augusto vinha ali.
Levantei, aí ele veio, o médico veio, me segurou, me deu um remédio, até mas eu arrastei, até tem a bolsa que ele arrastou, eles me arrastaram a bolsa e eu levei, corri, fui lá, era meu filho que estava chegando morto. Ai, mas foi muita gritaria, eu não gosto nem de me lembrar, sabe, ele chegou, aí tá de olhos assim meio abertos, eu gritando o nome dele, ele fechou os olhos e dali a gente foi. Viemos embora. Depois, você sabe que passar aquele Santos era mais ou menos umas 6 horas da tarde, que aquela confusão de carnaval, aqueles blocos já passando, entende? O carro e eu sentei assim, trouxeram um carro e um banquinho e eu vim sentada perto. E vim, aí cheguei, vim com ele aqui em casa, que estava aquele muito cheio, porque a gente é muito conhecida aqui no bairro, porque naquele tempo eu não tinha esse trabalho de Augusto César, né? Aquele tempo, mas era muito conhecido, porque eram 4 moços e tinha muito amigo, e ele trabalhava na Scrib, porque ele... Aí eu fico emocionada quando eu falo na morte, desculpe, viu? Mas eu tive um mutismo, depois que meu filho partiu, eu não falava uma palavra com ninguém. Eu fiquei quieta. Quanto tempo que a senhora ficou assim? Aí eu fiquei assim mais ou menos quase um mês. Eu não falava. E qual era a sensação por dentro? Deus me livre. Não tem qualificação para essa dor. Não tem mesmo. Olha, eu posso dizer para você, a gente perde pai, a gente perde irmãos, a gente perde o que for, mas perder um filho, perde marido, mas perder o filho é muito diferente mesmo. Não tem condição de qualificação. Eu não era espírita, vou dizer para você. Eu era católica. E aí depois, então, você sabe, você vai para a igreja pedir aquele santo mudo, aqueles padres, aquelas conversas bobas dele, não é nada, sabe? Então, aí eu vinha para casa naquele desespero. Eu nem conhecia Chico Xavier. A senhora não tinha ouvido nem falar do Chico? Não via nem falar, porque eu tinha uma vida muito boa. Tinha uma vida boa, uma vida monetária boa, tudo muito bem na minha vida. Eu não tinha tempo de pensar em nada de coisa assim. Mas ele saindo com o pessoal, assim, de braço com a nena, ele veio a mim e disse para mim, eu sei o que você está buscando, minha filha, é um pouco cedo, mas vem às 7h30 que nós conversamos. Foi isso que ele falou para mim, que eu estava ali e o meu marido esperando. Então nós saímos e você sabe que eu fiquei no carro, nem almocei, nem nada, fiquei esperando essas 7h30. Mas como não acreditava em doutrina, não acreditava para mim, eu peguei, entrei, fiquei sentado, o pessoal fazia fila para cumprimentar o Chico e ele olhava, ele cumprimentava um e olhava para mim. Meu marido dizia, vai lá, vai na fila. Eu falei, não vou. Eu falava, não vou. E fiquei esperando. Daqui a pouco eu peguei e mudei de lugar. Fui para o outro ângulo, que ele, para me ver, ele tinha que fazer assim. E ele fazia. Então eu resolvi ir até ele. Fui lá. Então ele disse-me que eu sabia que eu estava muito triste, mas que o meu filho tinha sido amparado pelo avô, estava muito bem, estava até ali, muito emocionado, sem condição de escrever. Não era para ele escrever. Mas ele pôs um papel e escreveu o nome do Augusto direitinho, como está na caderneta. A assinatura? A assinatura. Ele sabe que você não crê, ele disse. Você não crê, então está aqui. O seu filho está aqui e está dizendo que está muito triste com as suas lágrimas. Não chorem tanto, que fiquem melhor. O Chico nos aconselhando.
tudo bem. Eu aí vim-me embora. Eu levei 4 anos para receber a primeira mensagem. 4 anos. Você sabe que eu saía de lá, deitava a cabeça na coisa e jurava que não voltava mais. As minhas amigas recebiam o que eu levava e eu não recebia. E a senhora achava que isso era o quê? Eu pensei, não pensei nada. Eu falei para o Chico, eu gastei tanto dinheiro para estudar o meu filho, ele virou analfabeto, só ele que não escreve. Eu perguntava para Chico, eu tinha muita ligação com ele. E ele te respondia? Ele dizia assim, não se preocupe, Yolanda, ele está se preparando. Então tá nesse livro aqui, a primeira mensagem dele. É de 73? É de 73. Você já tem essa mensagem? Eu acho que eu cheguei a ver. 73. Dona Yolanda, e como é que foi? A senhora estava lá no dia em que o Chico recebeu? Não, foi numa das mensagens, foi numa dessas reuniãozinhas que eu encontrei aquele dia, Nena, aquela reunião que ele fazia no sábado para os amigos mais íntimos, entende? Eu estava numa dessas reuniões e levei comigo uma moça que tinha perdido o noivo na Dutra. E o irmão dela. E quando o Chico me deu o lugarzinho dele, eu estando lá, eu ficava do lado dele, sempre pertinho dele, ele me dava e deixava ficar. Ele tinha uma coisa comigo, Chico, e eu com ele. E o Chico escrevia, parava, olhava, escrevia. Aí a menina disse, ai, que mensagem grande, não? Eu disse, acho que é um escritor e está escrevendo logo um livro, viu? Pois aí ele, nossa mãe, e escrevia, parava. Ele parava e olhava, depois continuava escrevendo. Quando ele pegou uma taroca de coisa e bateu na mesa e disse, Yolanda, é tua? Menina, eu fiquei... Eu chorei 3 dias. Sabe o que é 3 dias? Eu disse, nossa, quando ele disse-me, é sua. Nossa, mãe, eu não podia acreditar. Nem ouvia direito o que ele lia, de tanto que eu chorava. Minha mãe, minha querida mamãe. Aqui não é muito diferente daí, embora seja diferente daqui. Explicar como é isso, não sei ainda. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para adiante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que esta imagem me ocorreu por lembrar aquele dia? Aquele dia que nós não queremos lembrar? Graças a Deus, vejo-a firme e valorosa, vivendo e servindo. Não avalia o que foram para mim os primeiros tempos. As suas aflições e as suas angústias. Suas palavras de pergunta e de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar-me. Se o seu coração querido se colocar em lugar do meu, saberá como doíam aquele pranto e aquelas orações sentidas que recebia de seu carinho, ante o meu retrato e à frente do lugar onde as últimas lembranças ficaram entre nós. Não julgue que eu não ouvia. Chorei com as suas lágrimas por muito tempo, e quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Agradeço hoje por tudo. A vida, mãezinha, é também uma espécie de livro em que lemos, a pouco e pouco, as circunstâncias em que nos encontramos enlaçados. Somos hoje uma família maior. A princípio, quase 4 fevereiros de retaguarda, supunhamos ser um grupo único em nosso bairro feliz de São Paulo. Depois, semana a semana, fomos descobrindo que somos muitos. Hoje costumo rir de mim mesmo.
Fantasiava escrever uma carta revelando detalhes de casa e família, mas antes que eu pudesse grafar o que pensava, eis que o Chico veio a nós. Temos tudo em comum: os conhecimentos do lar e os entes amados. Não consegui transitar nos fenômenos para reconhecer que o maior fenômeno é esse profundo amor que nos reúne uns aos outros. Hoje, como antigamente, sinta-me chegando devagarinho para um abraço do coração e ouça-me de novo a dizer: mamãe, eu estou com muita saudade de você, mas com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará, como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-la. Mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que trago ao seu carinho, posso repetir: mamãe, é mesmo, eu estou com muitas saudades de você, mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Sempre seu, Augusto César. Oi, pessoal. Então tá aqui, né? Esse é um trecho desse documentário, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Coralina, eu não sei qual é o livro que ela falou, tá? Qual é a mensagem que ela trouxe para nós. Porque ela provavelmente deve ter pego essa mensagem publicada num livretinho lá para ela, mas ela não faz referência aqui nesse documentário, né? Mas tem vários outros, né? Porque a gente acha que esse primeiro já é bastante comovente, né? Se você vai ouvindo todo o documentário, assistindo todo o documentário, que tem 1h e 24 minutos, a gente tem ali várias e várias passagens de depoimentos e tudo mais, né? Então, assim, esse é um dos casos, né, dos tantos casos que a gente teve, né, na convivência com o Chico, dos livros que ele publicou, dos depoimentos, né? Porque nesse caso os livros eles são muito frios, porque trazem uma mensagem psicografada. E a gente faz a leitura, lê algumas referências e fica por isso mesmo. A iniciativa desse pessoal que fez esse documentário era exatamente trazer o depoimento, de mostrar assim, essas mães que choram, esses pais que choram, as pessoas que antes duvidavam e depois acabam tendo uma convicção e tudo mais, né? Então isso mostra que esse tipo de trabalho realizado, de difusão da doutrina, para esclarecimento diante desse processo, diante desse tipo de experiência, tem exatamente esse propósito, né, de espiritualizar as pessoas, tirando dessa visão materialista, infelizmente diante da dor, diante das dificuldades, né, porque depois, tendo uma compreensão maior, como eu falei para vocês, né, e essa expectativa de que no futuro esse entendimento venha de um modo mais claro, essa comunicação vai ser muito mais vai ter os canais serão abertos de um modo muito mais amplo do que simplesmente restrito a alguns privilegiados, como a gente vê hoje, né? Que infelizmente a gente vê como privilegiados, né? O Balco colocou, né? Um dia com o tempo posso contar a experiência que eu tive com o Chico, bem parecida com essa. Olha, o Balco, se tivesse falado antes eu já teria liberado para você, cara. Até que a gente encerrou aqui, mas numa outra oportunidade com certeza a gente fala, tá? Mas eu quero ouvir sim, com certeza. Tá? Nós queremos ouvir sim, com certeza. Já fica devendo. A Vaninha já vai ficar na tua cola. Sem nenhum problema. Mas é isso, gente. Vamos encerrar por aqui o nosso trabalho, então. Já estouramos aqui em 5 minutos do nosso tempo. Eu vou passar para a nossa amiga Sandra, né, que vai fazer para nós aqui o encerramento. Né? A Coralina colocou, infelizmente, na época em que meu filho desencarnou em 76, eu perdi a oportunidade de ir até o Chico. Né? Isso que a gente comentava, Coralina. A gente muitas vezes centraliza a oportunidade de ter esse tipo de comunicação para uma única pessoa, num único lugar, e nós temos ali várias e várias instituições, vários e vários médiuns à disposição para fazer isso. Né, você tendo a oportunidade, né, você tem aí várias instituições, várias casas que podem te ajudar nesse processo. É só você perguntar se eles fazem trabalho de comunicação, se eles podem te indicar, né, porque não tem um médium maior ou menor, tem aquele que é mais conhecido porque a mídia fez dele mais conhecido. Mas algumas vezes você tem ali o seu Zezinho, que trabalha num centro que fica numa casinha em qualquer esquina ali, que de repente você vai lá e é ali que você tem a oportunidade de obter uma comunicação. Tá? E isso não existe, não é aquela coisa assim de que você não pode, porque isso, essa sua curiosidade não tem por que você fazer isso. Todos nós temos o direito, e esse intercâmbio, ele não é um intercâmbio condicionado. Desde que isso promova o bem, desde que isso promova o esclarecimento, é sempre legítimo. Tá? Então, tendo oportunidade, tentem esse contato.
Não necessariamente para poder demonstrar lamentação, demonstrar algum tipo de sofrimento, mas para poder falar com quem a gente gosta, simplesmente assim. Sem nenhum tipo de motivo especial. Eu quero falar com ele, eu vou lá e falo, pronto. Como se eu pegasse o telefone e ligasse para uma pessoa da minha família que mora longe e perguntar: como é que você está? Você está bem? Então tá bom. Simples assim, sem nenhum tipo de cerimônia, sem nenhum tipo de protocolo. Se o amor é objetivo, não tem porquê. Isso, vai com toda tranquilidade. Se não for num lugar, vai em outro lugar, sem demonstrar sofrimento, sem lamentação, porque é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais angústia a gente demonstra, mais prejuízo a gente provoca do outro lado. Se você mostra tranquilidade, serenidade e vai pela vontade de falar, simplesmente pela saudade saudável que te move, é absolutamente natural e eles vêm com muito mais prazer ainda. Tá? Sem nenhum tipo de constrangimento. Tá? Mas é isso aí, gente. Mas tem muitos livros bacanas, como eu falei para vocês, de várias e várias comunicações.